Com a guerra no Oeste Asiático entre Irã e Israel, que é aliado dos Estados Unidos, mais uma vez entra em discussão o sionismo. Existe um esforço por parte de Israel em estabelecer uma relação de igualdade entre ser sionista e ser judeu. No entanto, isso não é verdadeiro. Do mesmo modo que Israel é uma comunidade imaginada, pois até o século XX ela não existia, o sionismo é uma tradição inventada, já que até o século XIX o sionismo também não existia. Para todos os efeitos, é preciso esclarecer a diferença entre o sionismo e as identidades judaicas. O judaísmo é uma religião milenar, presente no mundo todo. Não é exclusiva do Estado de Israel. Nem todo judeu é semita. Caso contrário, os judeus etíopes e os judeus chineses de Kaifeng não seriam considerados pertencentes a esse grupo. Ser judeu não depende de uma pátria específica. Nem todo judeu é praticante do judaísmo. Nesse entendimento, judeu é aquele que pertence ao grupo étnico judaico. Muitos judeus étnicos são ou foram ateus. Grandes filósofos e cientistas europeus eram judeus étnicos, mas não praticantes da religião judaica. Alguns deles se posicionavam contra a religião judaica e contra o próprio sionismo, como o famoso Albert Einstein. O sionismo é uma ideologia, um nacionalismo radical, uma política racista e xenófoba contra os árabes palestinos. O sionismo surge do revisionismo histórico e da mitologia política que justificou a criação de um Estado Nacional Judaico. Até 1948, não existia uma pátria judaica. A região da Palestina estava sob domínio britânico e a maioria da população era árabe palestina. Esse Estado só passou a existir por uma série de confluências geopolíticas, como a perseguição aos judeus no Império Russo, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e a busca pela criação de um Estado tampão no Sudoeste Asiático contra o avanço socialista e o islamismo na Ásia. O marco fundamental do sionismo veio de um historiador judeu polonês. O doutor em História João Alberto da Costa Pinto cita os estudos do historiador israelense Shlomo Sand, professor da Universidade de Tel Aviv. Abro aspas. Shlomo Sand destaca que foi na Poznânia, Polônia, que apareceu a obra de um historiador judeu de nome Heinrich Graetz, um marco fundamental para o moderno sentido que os judeus sionistas dão ao seu lugar no mundo. Uma história dos judeus em 11 volumes publicados entre 1853 e 1875, de grande divulgação e repercussão. Sand diz que Graetz constatava que não se podia negar a existência de povos mortais que desapareceram da história, mas que outros povos eram imortais. Fecho aspas. A obra de Graetz foi a primeira a inspirar o nacionalismo judaico. A tese dominante até então era o assimilacionismo. Os judeus em diásporas deveriam se integrar aos estados-nações em que viviam. No entanto, a racialização judaica e a pregação de um destino manifesto para essa minoria religiosa e étnica fizeram com que muitos judeus manifestassem o direito de criar uma pátria judaica na antiga Israel. O maior defensor do nacionalismo judaico foi Theodor Herzl. Em 1896, ele publicou um livro intitulado O Estado Judaico, em que defendeu a criação de uma pátria, para todos os judeus na região da Palestina. Antes de sua inclinação para o nacionalismo judaico, Herzl era um judeu assimilado e ateu. Porém, o antissemitismo que envolveu todo o caso Dreyfus o fez repensar seus posicionamentos políticos. Costa Pinto assim descreve essa mudança, abro aspas. A instituição mais importante na Organização Internacional do Sionismo, em fins do século XIX, foi fundada por Theodor Herzl, num congresso na Basileia, Suíça, em 1897. O nacionalismo sionista em torno de um Estado nacional, conforme o programa da Basileia, tomou corpo nesse congresso e estruturou a Organização Sionista Mundial. O sionismo nascia como uma dissidência na cultura política judaica mundial, pois a tese predominante entre as comunidades judaicas era de servir com devoção o país a que elas pertenciam e promover os interesses do país com sinceridade e vigor. As comunidades rabínicas, em geral, defendiam a assimilação e não um Estado nacional para os judeus. Fecho aspas.
O, nacion- o nacionalismo judaico esbarrava em um grande problema: a ausência de uma pátria. Algumas soluções foram estabelecidas, mas a que ganhou mais tração foi a colonização da Palestina. Por 4 séculos, de 1517 até o ano de 1917, a região esteve sob domínio do Império Otomano. Na Primeira Guerra Mundial, com a sua derrota, a Palestina passou para domínio do Império Britânico. Havia judeus morando nessa região antes de 1918, mas eles eram minoria. Em 1920, a Palestina tinha 1,6 milhão de árabes e apenas 60 mil judeus. A primeira onda de imigração judaica ocorreu entre os anos de 1882 e 1904. Eram europeus, muitos nem praticavam a religião judaica ou sequer falavam hebraico. Além dos conflitos contra os palestinos muçulmanos, os judeus descendentes dos que não imigraram na diáspora e os imigrados da Península Ibérica após o expurgo judaico de 1492 também tiveram embates com os judeus colonizadores. Então, tanto os árabes palestinos quanto os judeus que já moravam na Palestina tiveram conflito com esses colonizadores europeus. O islamismo sempre permitiu o convívio entre muçulmanos, cristãos e judeus em seus territórios, desde que eles pagassem alguns tributos e respeitassem as leis, né? As leis locais. No entanto, o nacionalismo judaico preconizava a posse territorial plena e expulsão dos árabes palestinos. Os palestinos temeram perder a terra onde habitavam há séculos. As animosidades entre ambos os grupos só cresceram ao longo dos anos. A colonização judaica da Palestina contou com apoio britânico. Como aponta o historiador e analista de relações internacionais Sérgio Nunes Caetano, abro aspas, os judeus da diáspora, por meio do movimento sionista, conseguiram a Declaração Balfour, em 1917, apoio formal do mandato britânico à migração de judeus para a região. Esses judeus sionistas começaram a ser uma minoria na Palestina, que demandava cada vez mais terra, e cada vez mais se isolava dos palestinos, pois buscavam um Estado judaico sem árabes, e acreditavam ser a mão de obra judaica mais produtiva. Fecho aspas. As comunidades árabes palestinas eram rurais, formadas por camponeses e artesãos. Os judeus europeus vinham das zonas urbanas, possuíam um alto nível educacional e recebiam financiamento de organizações judaicas, né, espalhadas pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos, e bancos europeus para a colonização, incluindo os Rothschild. Eles não eram mais produtivos que os palestinos, apenas receberam mais recursos que eles. Olá a todos, eu sou o professor Calil Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Tá gostando do vídeo? Deixa um like, comente, compartilhe. É um tema que está em discussão atualmente, o sionismo, a formação do Estado de Israel. Então seria bom que vocês contribuíssem, né? Dando essa ajuda aqui para o professor. Vamos continuar. O etnocentrismo sionista se expressou em várias de suas lideranças. Na busca da pátria judaica, a qualquer custo, muitos deles mantiveram relações com os regimes nazifascistas europeus. Um deles foi Chaim Weizmann, nascido em Motol, no antigo Império Russo. Ele estudou química na Alemanha e governou Israel entre 1949 e 1952. Como revelou Costa Pinto, abro aspas. João Bernardo reitera que Chaim Weizmann, quando na presidência da Organização Sionista Mundial, que se tornaria em 1948 o primeiro presidente de Israel, tentou convencer Mussolini a apoiar a causa da Palestina sionista. Foram vários encontros ao longo da década de 1920. Mussolini relutava em dar-lhe apoio por acreditar que a política sionista era um instrumento dos ingleses para o Oriente Médio. Em 1934, viu-se convencido do projeto e passou a apoiar a criação do Estado Judeu da Palestina. Em conexão com Mussolini, grupos terroristas sionistas passaram a atuar contra instalações britânicas na Palestina. Fecho aspas. Outro importante líder sionista radical foi Vladimir Jabotinsky. Ele havia nascido em Odessa, na Ucrânia, em 1880, faleceu em 1940 em Nova York. Ele era escritor, tradutor e também orador. Ele idealizou a estratégia do Muro de Ferro, em que os judeus fariam uma espécie de controle territorial com forte uso da violência, expulsando, né? E os que não pudessem ser expulsos da Palestina seriam mortos, obviamente.
Em 1923, ele criou um grupo sionista revisionista na Letônia, a Liga de Trumpeldor, mais tarde conhecida como a Milícia Betar. Jabotinsky defendia a tomada completa da Palestina, expulsão forçada dos residentes e a tomada do território pleno pelos judeus europeus, obviamente. Na Europa, o Betá era conhecido pela violência de suas ações. Perseguiam e atacavam socialistas e sindicalistas ligados aos socialistas judeus da Band, que era uma confederação uma confederação de sindicatos, né, de socialistas judeus, e a Band era antisionista. O líder dissidente Avraham Stern, ele tentou uma aliança com os nazistas. Avraham Stern, ele é um dissidente da Betá, ele fundou um próprio grupo dele, e ele era mais radical até do que Jabotinsky. E ele tentou uma aliança com os nazistas para atacar os britânicos na Palestina, mas não teve muito êxito. Os nazistas acabaram refutando a ideia, e até mesmo os próprios sionistas criticaram o Abraham Stern. Mas como é que pode, você vai se aliar com o nosso inimigo? Não faz sentido. E aí aconteceu essa divisão dentro do sionismo. Costa Pinto descreve as ações do Betá, abro aspas. As práticas do Betá de Jabotinsky, junto aos fascismos europeus, repetiram-se também na Palestina, atacando árabes e instalações britânicas, a tal ponto que os britânicos proibiram a presença de Jabotinsky naquela região. Foi das milícias do Betá que nasceu o Irgun, a Organização Nacional Militar na Terra de Israel, que junto com o Haganah, outro grupo miliciano que também se mobilizava nos atentados a instalações árabes e britânicas, se tornou depois a base das Forças de Defesa de Israel, o Exército Nacional criado em 1948. Fecho aspas. Durante as guerras mundiais, o número de colonos judeus aumentou na região da Palestina. O antissemitismo na Europa e as guerras forçavam a imigração dessa população. A chegada dos judeus europeus causou mais revolta nos palestinos nativos. Em 1943 ou 1946, o Irgun realizou um atentado terrorista ao Hotel King David, na cidade de Jerusalém. O ataque matou 90 pessoas, dentre elas britânicos e judeus. O Império Britânico percebeu que não havia mais como manter o controle da Palestina. A Organização das Nações Unidas montou o Comitê Especial das Nações Unidas para a Palestina. Ela era formada por 11 países, a saber, Austrália, Canadá, Tchecoslováquia, Guatemala, Índia, Irã, Holanda, Peru, Suécia, Uruguai e Iugoslávia. A maioria propôs a solução de 2 estados. Caetano expressou o resultado final da partilha palestina. Abro aspas. De acordo com a partilha da Palestina, proposta e aprovada pela ONU, ao Estado judeu competiria ficar com 56% do território, enquanto que ao Estado árabe competiria controlar os restantes 43%. Quanto a 1% remanescente, correspondente a Jerusalém e seu entorno, seria colocado sob um mandato internacional administrado pela ONU. Fecho aspas. Na divisão territorial proposta pela ONU, pertenceria à minoria judaica, ou seja, 30% da população. A Resolução 181 de 1947 desagradou tanto a judeus quanto aos palestinos, obviamente, né? Os primeiros queriam controle total do território. Já os segundos se sentiram prejudicados por perderem não só terras agricultáveis, como também recursos como as fontes de água, que é um problema ainda hoje. O abastecimento de água, né, nesses países adjacentes, principalmente na região da Palestina. Durante o século XX, Israel foi um dos países que mais se envolveu em guerras. Ao todo foram 6 grandes guerras. Guerra de Independência de 1948 a 1949, em que Israel combateu uma coalizão de 5 países árabes, sendo eles Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque. Guerra do Sinai em 1956, Guerra dos 6 Dias em 1967, Guerra de Desgaste de 1967 a 1970, Guerra do Yom Kippur no ano de 1973 e Guerra do Líbano de 1982, fora conflitos esporádicos ou algum apoio militar que Israel ofereceu para algum país que estava em guerra lá no oeste da Ásia. O primeiro-ministro David Ben-Gurion
Governou Israel durante as duas primeiras guerras, né, que Israel participou. Ele foi primeiro-ministro de 1948 até 1963. Ele nasceu em 1886 na Polônia e faleceu em 1973. Ele era socialista, foi fundador do Partido Trabalhista em Israel, era adepto da guerra preventiva e entrou em conflito com o Egito diversas vezes por temer a sua relação com a União Soviética. Além disso, retaliou violentamente as investidas árabes em Israel e ele também impediu o regresso de muitos palestinos, né, que devido à guerra, devido à violência das milícias israelenses, acabaram saindo das suas terras, das suas casas, e essas pessoas foram proibidas de retornar por David Ben-Gurion. Ele impediu os palestinos de retornarem para sua terra. Então, não, vocês saíram daqui, fiquem por lá mesmo. Tanto por parte da esquerda quanto da direita sionista, essa ideologia sempre se mostrou uma ameaça dentro do Oeste Asiático e, como efeito colateral, acentuou os nacionalismos árabes. Israel os vê como um problema do qual só pode lidar com as armas, o que faz com que os palestinos usem do mesmo argumento em sua defesa. A paz no Oeste Asiático não parece próxima. A solução de dois estados mantém-se distante, ao menos por enquanto. Enquanto isso, israelenses e palestinos morrem em conflitos dos quais não querem mais participar. E acredite, existem pessoas contra os conflitos árabes e israelenses dos dois lados, gente. Não tem só gente radical lá nessa região, não. Tem gente que é contra a guerra, tem gente que é a favor da solução dos dois estados. Só que, infelizmente, essas pessoas são minoria. A guerra entre Irã e Israel parece ser mais um capítulo, e um capítulo muito terrível, com consequências globais. Os artigos usados como referência nesse vídeo foram História e Ideologia do Sionismo na Formação de Israel, autoria de João Alberto da Costa Pinto, graduado, mestre e doutor em História. O artigo foi publicado na Fênix, Revista de História e Estudos Culturais, volume 22, número 1 de 2025. O segundo texto foi A Formação do Conflito Palestino-Israelense, de autoria de Sérgio Nunes Caetano, graduado em Direito, graduado em História e graduado em Teologia, mestre em Ciências Jurídico-Internacionais e doutorando em Ciências Histórico-Jurídicas, além de diversas especializações. O seu artigo foi publicado na revista Interação, volume 12, número 2 de 2022. Deixa aqui uma recomendação, né? Para quem acompanhou até o vídeo até o final, deixa um like, comente, compartilhe o vídeo. Eu gostaria de perguntar a vocês se vocês são a favor da solução dos dois estados, ou qual solução vocês proporiam para resolver, né, esses conflitos árabe-israelenses, se é que é possível resolver de outra forma que não a criação dos dois estados. A gente não tem poder de decisão, né? Mas a gente tem poder de discussão. Então, quanto mais a gente discutir sobre esse assunto, melhor. Eu considero que o melhor para todos no Oeste Asiático seria a paz. Eu espero que ela seja alcançada em algum momento, mas para isso as pessoas precisam usar menos o exército e mais a diplomacia. Então, até o próximo vídeo, pessoal.